Você já sentiu que, depois de tanta luta, algo dentro de você mudou? Como se, de repente, a espera não fizesse mais sentido e a paz começasse a tomar o lugar da ansiedade? Esse pode ser o maior sinal de que sua energia feminina está finalmente pronta para a próxima fase da jornada das chamas gêmeas. A união não acontece por acaso. Ela reflete seu estado interno. Quando o eu feminino atinge um nível de equilíbrio e poder, tudo começa a se alinhar naturalmente. Mas como saber se você realmente chegou a esse ponto? Quais são os sinais que indicam que você já está vibrando na energia certa? Neste vídeo, vamos revelar os sinais mais claros de que o feminino está pronto. Como essa mudança impacta a conexão e o que pode acontecer a partir desse momento. Se você quer entender o que realmente significa estar pronta e como isso influencia sua jornada, continue assistindo. Comente "Eu estou pronta" nos comentários para afirmar essa nova fase da sua jornada. A jornada das chamas gêmeas não é apenas sobre encontrar alguém, mas sobre um profundo despertar espiritual. O que realmente significa estar pronta para essa jornada? Muitas acreditam que estar pronta é quando o masculino desperta, quando há um sinal claro do universo ou quando a união física parece próxima. Mas e se a prontidão fosse algo muito mais interno do que externo? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver essa jornada com mais leveza, enquanto outras se sentem presas em ciclos de dor e espera? Estar pronta significa, antes de tudo, não viver mais na expectativa do que o outro vai fazer. Significa parar de esperar que o masculino mude, mande uma mensagem ou reconheça a conexão. Quando você percebe que sua paz não pode depender das ações dele, algo muda dentro de você. A espera se dissolve, a ansiedade diminui e um novo nível de entrega acontece. Você ainda sente a conexão, mas ela não te paralisa. Você segue sua vida, avança nos seus planos, descobre sua missão e aprende a confiar que tudo acontece no tempo certo. Mas será que confiar no tempo divino significa nunca mais sentir medo ou dúvida? Claro que não. A diferença é que o medo não te controla mais. Você sente, mas não se desespera. Você observa, mas não reage impulsivamente. Outro sinal de prontidão é quando você para de buscar confirmação externa o tempo todo. Antes, qualquer leitura, sinal ou sincronicidade era uma necessidade, quase como se fosse um teste do universo, provando que essa conexão era real. Mas quando você realmente se alinha, essa necessidade desaparece. Você simplesmente sabe. E quando essa certeza vem de dentro, nada no externo pode te abalar. Isso significa que você desistiu da jornada? Pelo contrário, significa que você finalmente entendeu que a união acontece primeiro dentro de você e não fora. Além disso, estar pronta significa mudar completamente a forma como você enxerga a separação. Antes, a separação parecia um castigo, uma dor sem sentido. Agora, você entende que ela tem um propósito. Você não vê mais a distância como um obstáculo, mas como parte essencial do seu crescimento. Você já percebeu que os momentos de separação trouxeram os maiores aprendizados da sua vida? Esse é um dos maiores sinais de evolução, quando você para de lutar contra o que é e começa a aceitar o que precisa ser. E então, como saber se você está realmente pronta? O feminino que está alinhado não vive mais em função do masculino, mas também não nega a conexão. Ele sente, ama, deseja a união, mas não precisa dela para se sentir completa. A energia muda, porque a carência dá lugar à confiança. A angústia se transforma em serenidade, e a obsessão se dissolve na certeza de que tudo está se desenrolando perfeitamente. Você ainda sente a conexão? Sim, mas ela não te domina mais. Esse é o verdadeiro poder da prontidão. Quando o feminino atinge seu verdadeiro poder na jornada das chamas gêmeas, algo muda profundamente dentro dela. Já não há mais a sensação de desespero, de espera constante ou de necessidade de controle. A energia se transforma e isso se reflete em todas as áreas da sua vida. Mas como saber se você realmente chegou nesse estágio? Quais são os sinais de que você já está vibrando na sua totalidade? Um dos primeiros sinais é a independência emocional. O feminino que atingiu seu poder não precisa mais da validação externa para se sentir completa. Ela não espera mensagens, sinais
ou confirmações do masculino para saber que a conexão existe. Antes, cada movimento dele poderia definir seu estado emocional. Se ele se afastava, a dor tomava conta. Se ele se aproximava, a euforia dominava. Agora, isso não acontece mais. Claro, ainda existe amor, ainda existe desejo pela união, mas não há mais sofrimento na ausência. Você já percebeu que, nos momentos em que se sentiu mais plena e centrada, foi exatamente quando o masculino começou a se aproximar? Outro sinal de que o feminino está em seu poder é que ela não sente mais a necessidade de fazer algo para acelerar a jornada. Ela compreende que não é sobre correr atrás, sobre enviar mensagens estratégicas ou tentar despertar o masculino. Pelo contrário, ela entende que sua maior força está no ser e não no fazer. A obsessão pela união desaparece, porque ela sabe que, quando for o momento certo, tudo vai acontecer naturalmente. Esse desapego não significa que ela desistiu, mas que ela finalmente confiou no tempo divino. Você já se pegou questionando menos sobre quando a união acontecerá e simplesmente aceitando o fluxo da vida? Além disso, o feminino no seu poder não permite mais que a jornada defina sua vida. Antes, tudo girava em torno da conexão. Cada pensamento, cada decisão, cada emoção estava ligada ao masculino. Agora, ela tem sonhos próprios, objetivos, projetos que não dependem da presença dele. Ela não coloca sua felicidade em pausa esperando que ele desperte. Essa mudança de foco não só traz mais leveza, como também gera um efeito magnético. Quando o feminino está plenamente alinhado, o masculino sente essa mudança em nível energético e, muitas vezes, isso o impulsiona a buscar sua própria evolução. Agora, um sinal definitivo de que o feminino atingiu seu poder é que ela não teme mais a separação. Antes, cada afastamento parecia um castigo, um sinal de que algo estava errado. Agora, ela entende que tudo acontece por um motivo, que cada fase tem um propósito maior. Ela não resiste ao fluxo da jornada, mas se entrega a ele com confiança. E é exatamente essa entrega que cria o espaço energético para que a união aconteça de forma natural e alinhada. Você sente que já chegou nesse estágio ou ainda luta contra essa verdade? Quando o feminino atinge seu verdadeiro poder e se alinha com sua essência, essa transformação não afeta apenas sua própria jornada, mas também impacta profundamente o masculino. A energia das chamas gêmeas é uma dança energética, e quando o feminino se equilibra e se fortalece, o masculino naturalmente começa a responder a essa mudança de maneira profunda e transformadora. Mas de que maneira essa transformação no feminino realmente impacta o masculino? Quais sinais ele começa a perceber e como ele reage a essa energia renovada? Primeiramente, quando o feminino se empodera, o masculino sente uma mudança na vibração. Ele já não sente a pressão de uma expectativa constante ou a necessidade de corresponder a padrões que não são seus. Quando o feminino se liberta da ansiedade e da carência, ele começa a perceber que pode ser ele mesmo, sem ser cobrado para se encaixar em um modelo idealizado. Isso cria um espaço de liberdade para o masculino, onde ele pode finalmente se expressar sem medo de ser julgado ou pressionado. Você já percebeu que, quando está em paz consigo mesma, as interações com o masculino tendem a ser mais fluidas e naturais? Além disso, o feminino em seu poder serve como um espelho poderoso para o masculino. O processo de cura e transformação do feminino não é apenas algo que ela vivencia sozinha. Ele reverbera diretamente no masculino. Ele começa a refletir, inconscientemente, os processos de evolução que o feminino está vivendo. Se o feminino trabalha sua autoestima, o masculino também pode começar a se questionar sobre seu próprio valor e como se posiciona no mundo. Se o feminino aprende a confiar mais em si mesma, o masculino sente essa confiança e, muitas vezes, isso o leva a também se questionar sobre a confiança em sua própria jornada. Essa é a natureza da conexão de chamas gêmeas. O feminino evolui e o masculino é refletido nessa mudança. O que você tem feito para curar suas próprias feridas internas? Já percebeu como essas mudanças impactam aqueles à sua volta, até mesmo o masculino?
À medida que o feminino se alinha com sua verdadeira força, o masculino é puxado energeticamente para essa transformação. Ele pode começar a se sentir mais motivado a buscar seu próprio crescimento pessoal, ou mesmo a refletir sobre suas próprias questões emocionais e espirituais. A energia vibracional do feminino, quando elevada, cria um espaço onde o masculino se sente seguro para enfrentar seus próprios desafios e resistências, sem medo de se perder ou de ser incapaz de corresponder à conexão. Em vez de fugir ou se fechar, ele pode começar a se abrir mais para o processo de despertar, seja em relação a si mesmo ou à própria união. Um dos maiores impactos que a transformação do feminino tem no masculino é a possibilidade de um despertar mais profundo e consciente. Quando o feminino se torna a versão mais elevada de si mesma, ela se torna uma guia energética, mostrando ao masculino o caminho para sua própria transformação. Isso não significa que o masculino será forçado a mudar ou a acordar no tempo dela, mas que ele será atraído para essa energia de crescimento e cura. Muitas vezes, o masculino pode não entender completamente a dinâmica espiritual da jornada, mas sente instintivamente que algo dentro de si está sendo ativado por essa energia mais elevada do feminino. Já notou como, quando você começa a se transformar, ele também começa a dar sinais de mudança? No fundo, a transformação do feminino é essencial para o equilíbrio da conexão de chamas gêmeas. Quando o eu feminino se fortalece e assume seu poder, ele não está apenas moldando a sua própria jornada, mas também oferecendo ao masculino a oportunidade de crescer e evoluir ao seu lado. Essa dança energética entre os dois é o que permite que a união se concretize de forma harmônica e verdadeira. E assim, a jornada das chamas gêmeas se torna mais do que uma simples reunião de dois corpos. Ela se transforma em um processo de evolução conjunta, onde ambos, feminino e masculino, se encontram em seu mais alto potencial. Você está pronta para permitir que sua própria transformação impacte profundamente o masculino? Ao longo dessa jornada das chamas gêmeas, podemos perceber que a transformação do feminino é, na verdade, um dos elementos mais poderosos para o desenrolar da conexão. À medida que o feminino desperta e se alinha com sua energia mais elevada, não só ela encontra seu próprio caminho de cura, mas também ativa o despertar no masculino, criando um espaço para que ambos possam se transformar juntos. E essa jornada nunca é linear. É cheia de altos e baixos, de momentos de clareza e de confusão. Mas cada passo é fundamental para a evolução de ambos. Você já percebeu como, quando você toma as rédeas de sua própria transformação e se dedica a curar suas feridas internas, a energia entre você e o masculino começa a mudar? Essa mudança de energia cria um campo vibracional mais forte e mais alinhado com a união. É nesse espaço que o masculino começa a sentir a influência da sua transformação e, consequentemente, inicia o seu próprio processo de despertar. Então, o que você pode fazer a partir daqui para continuar fortalecendo a sua jornada e impactando positivamente o masculino? O primeiro passo é continuar se centrando em seu próprio crescimento. Não há necessidade de apressar o processo ou de buscar uma resposta imediata sobre a união. A verdadeira magia acontece quando você começa a se focar mais em sua própria evolução e bem-estar. Se você já identificou áreas da sua vida que precisam de cura ou transformação, esse é o momento perfeito para trabalhar nelas. O poder da conexão das chamas gêmeas está no equilíbrio, e para que o equilíbrio aconteça, o feminino precisa estar alinhado consigo mesma. Isso não significa perfeição, mas estar em constante movimento para se tornar a melhor versão de si mesma. Outro passo importante é a prática da rendição e confiança no tempo divino. Mesmo quando a impaciência surge, é importante lembrar que a jornada não é algo que possa ser forçado. O tempo divino tem seu próprio ritmo, e cada etapa, cada silêncio, cada separação faz parte de um processo maior. Permita-se confiar nesse processo, mesmo nos momentos de incerteza. Ao fazer isso, você cria espaço para a energia da união se manifestar de forma natural. Você está pronta para confiar que tudo está acontecendo da maneira que precisa, no momento perfeito para você e para o masculino? Além disso,
continue sendo o espelho positivo para o masculino. À medida que você se fortalece e evolui, lembre-se de que o masculino está observando e sentindo essas mudanças, mesmo que não verbalize ou não mostre de imediato. O seu próprio processo de cura é, muitas vezes, a chave para que ele também se abra e se transforme. Não é sobre pressioná-lo, mas sim criar um espaço vibracional onde ele se sinta seguro para explorar o seu próprio caminho. Mantenha-se firme no seu propósito e na sua missão de alma. Cada passo que você dá em direção ao autoconhecimento e à sua verdadeira essência reflete diretamente no fluxo da sua jornada. Quando você se alinha com sua missão, independentemente de como as coisas pareçam no exterior, você estará criando o campo de energia ideal para que a união se manifeste quando for o momento certo. A transformação começa dentro de você, e ao permitir essa mudança, você está criando um caminho claro para o masculino também trilhar o seu. A jornada das chamas. Gêmeas é profunda, complexa e cheia de beleza. Ao continuar trabalhando em si mesma, você está não só acelerando o seu processo de cura, mas também ajudando o masculino a se alinhar com o seu próprio despertar. Não se apresse. Permita que a transformação aconteça no seu tempo. Como você pode continuar se fortalecendo para permitir que a energia da união se manifeste de maneira mais poderosa? E se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando conteúdos que vão te ajudar na sua jornada de chamas gêmeas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Assim, você não perde nenhum vídeo e pode continuar aprendendo sobre o caminho das chamas gêmeas e o que o universo tem reservado para você. Até o próximo vídeo.